Fala pessoas, dia 14/8, quinta-feira, mais um dia de notícias aí, né, fazendo nossos vídeos, fiz vídeo ontem no Lilo Talk, aqui a gente vai comentar de muitas coisas, lembrando, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, vamos até falar da Amazon hoje, não é da questão de lojas, um pouco mais profundo, mas sim, vocês vão perceber aí que as coisas vão escalando, tá, porque a primeira notícia é essa aqui, Estados Unidos revogam vistos de autoridades brasileiras ligadas ao Mais Médicos, e você vai entender o porquê, tá, os Estados Unidos anunciaram uma nova revogação de visto de funcionários públicos do governo do Brasil, agora ligados ao programa Mais Médicos que existiu até o governo da Dilma Rousseff. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio. Por causa do Marco Rubio, vocês vão ver. Foram sancionados Mozart, Júlio Tabosa Salles e Albert Kleiman. Os dois integravam o Ministério da Saúde quando o programa foi implementado no Brasil, tá certo? Rubio anuncia a revogação de vistos de funcionários do governo brasileiro. Então, não está ficando só nos ministros. Mas por que os mais médicos? Entenda, nova revogação de vistos é acerto pessoal do secretário de Trump. Porque o Marco Rubio tem pais cubanos. E ele tem plena consciência de tudo que acontece com mais médicos, tá? Não é aquela coisa no Brasil que olha a nossa saúde vai melhorando. Os Estados Unidos sabem de tudo, tá? Ah, mas eu não sei o que é. Um dia, quem sabe, você entenda o que é o Mais Médicos. Servidor alvo de Trump só fez viagem internacional oficial para Cuba, né? E Padilha se manifesta sobre a suspensão de visto de servidores pelos Estados Unidos, né? Os Mais Médicos, assim como o PIX, sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa. A população brasileira, e falou aí um textão que depois a gente lê, se quiser pausar para ler. Porque daqui para frente a gente vai ver só o quê? Ataques do Brasil contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sancionando o Brasil de diversas formas, né? Claro que sempre muito devagar. Muita gente aqui é apressada, né? Nos comentários chega a gente aqui muito assim, eu acho que nada vai acontecer. Não, já está acontecendo, né? Só que talvez não esteja acontecendo no nível de desespero que você esteja, que nós estamos, na verdade. Mas é aquilo, a gente tem o quê? Pelo menos alguma coisa, tá? Lula, Estados Unidos tentam criar imagem de demônio para adversários, dizendo que o Brasil é uma coisa muito ruim, né? Claro que o Brasil, quando vem essa briga, e sempre quando vem de fora, é igual filho, né? A mãe esculacha o filho, chama de vagabundo, sabe, fala que não presta, sabe que não presta, mas chega o vizinho e fala, pronto, o cara vira um anjo. Não é assim que funciona? O brasileiro tem esse mesmo nível de carinho com o Brasil, digamos, né? Lula diz que Trump deveria dar parabéns ao STF por julgamento de Bolsonaro, né? Ele começa meio com... Vocês vão perceber certos deboches, tá? Mas só que não adianta. Por exemplo, sob pressão, Supremos falam em retaliar bancos americanos e a Amazon. Aí você vai falar, peraí, a Amazon, a loja? Não, não é bem assim, tá? Sob pressão, o Supremo fala em retaliar e até ministros mais contidos dizem que não é possível, todos os dias, a família Bolsonaro ou algum porta-voz do Trump mandar recados ameaçadores. Mas falaram que não era nada de grave, mas a gente está falando aqui do sistema financeiro da Amazon Web Services, tá? Os principais bancos brasileiros usam o serviço da empresa americana para a infraestrutura central, inovação, agilidade, etc. E se começar a bater nisso aí, a gente vai ter problemas seríssimos no Brasil, né? Eu não sei se vai chegar a tanto. Se chegar, prepare-se para um pandemônio. Ministro do STF pode embarrar a aplicação da Lei Magnitsky por bancos que operam no Brasil, tá? Então eles já estão pensando nessas possibilidades. Só que é algo que vai impactar demais, né? Se existe ainda muita gente não entendendo o que está acontecendo, vai entender muito rapidamente se alguma coisa acontecer com bancos aí no Brasil, tá? Barroso esteve nos Estados Unidos dias antes do anúncio da suspensão de vistos e por isso você percebe sempre ele, né? A gente falou no último vídeo, as ligações que ele tem com os Estados Unidos muito fortes, diferente do Gilmar Mendes, né? Que fala assim, nós o apoiamos de maneira inequívoca, diz Gilmar Mendes, sobre o Moraes, temos conversado sobre consequências, diz Gilmar, sobre a Lei Magnitsky. Então você percebe, ele sabe das consequências, só que alguns estão mais tranquilos, né? Como o Flávio Dino, Gilmar Mendes, e o Barroso já sente, porque tem filho, filha, negócios, o negócio fica um pouco mais pesado. E os outros estão todos sumidos. A gente não vê eles falando, tá todo mundo bem quieto. Ministro do STF pediram a Alexandre de Moraes para maneirar nas decisões. Pega leve, bicho, porque se chegar em nós aqui, a gente quer ter a possibilidade. Porque é a mesma coisa, né? Para quem tem aí piscina em condomínio, né? O pessoal fala muito de piscina em condomínio, que todo mundo gostaria de ter. Quando tem, não vai. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Tem a possibilidade de pode ser que não vá, mas tirar a possibilidade aí sente. Não é assim que funciona? Então os caras não querem isso pra eles. Eles querem a possibilidade de ir pra Disney. Eles querem levar os familiares pra Disney. Juiz que auxiliou Moraes no STF reclama em áudio. Não aguento mais. Aí começa a aparecer uns áudios. A mídia vem mostrando que realmente a coisa tá ficando feia. O engraçado ainda, como eu falo pra vocês, a mídia ainda está mostrando.
A coisa vai ficar feia quando a mídia não puder mais mostrar. E aí a gente nem mostra também aqui, né? Porque é aquela coisa, chegou no extremo. E aí tem algumas ações aqui de um pessoal meio fora, né, da realidade. O deputado apresenta projeto para tornar a Lei Magnitsky sem efeito no Brasil. Aí entrega um papelzinho aqui, o Trump não pode mais. Não faz efeito nenhum, porque a Lei Magnitsky, ela é o quê? É sobre empresas americanas e parceiros americanos, que tem que respeitar se quiserem continuar negociando com os Estados Unidos. Se o Brasil for isolado, tanto faz com tanto fez. Você pode fazer outdoor, você pode fazer mensagem no rádio, de fumaça. Os Estados Unidos não vai estar nem aí. Deputado quer tornar Trump persona non grata no Distrito Federal, como se Trump precisasse vir para o Brasil, né? Que eu digo, nem Lula ele falou até agora. E olha só, outra pessoa, Mota vira pauta de reunião do governo Trump sobre novas sanções, justamente porque tanto ele quanto Alcolumbre têm feito declarações com parceria extrema com o governo. Lula recebe Mota antes da MP do tarifaço e sinaliza a reconciliação, então já estão chegando bem perto, porque existe um certo desespero no Brasil. Essas pessoas não sabem quem lado ficar, porque existiu muita aí, a gente vai ver em relação ao Eduardo Bolsonaro, existiu ainda muita ingenuidade deles em relação à chegada dos Estados Unidos na jogada. Eles já acharam que não viria. Eles acharam até que a Kamala iria vencer. Mas não é assim que funciona, a realidade é diferente. Mota divulga prioridades da Câmara sem anistia e fim do foro. Então o pessoal já fica de olho. O Bolsonaro, né, dizem que ele tem um pedido do PL sobre o Hugo Mota, falou para deem mais alguns dias para a Mota, na esperança das coisas funcionarem. Depois a gente vai falar dos deputados da Câmara mais uma vez. Relatório do governo Trump critica a Lula e chama Moraes de censor, e a gente vai ver repetidamente isso aqui nas matérias, tá? E não só chamou de censor, o governo Trump criticará Brasil e Moraes em relatório sobre direitos humanos, diz o Washington Post. Apareceu no Jornal Nacional. Estados Unidos atacam o governo brasileiro e ministro Alexandre de Moraes em relatório anual de direitos humanos no mundo. O negócio vai ficando sério. Relatório dos Estados Unidos aponta declínio dos direitos humanos no Brasil e cita Lula e Moraes, e vocês vão perceber o que é que está acontecendo. Relatório aí dos direitos humanos, critica Lula e Moraes. E o governo vê o relatório do governo Trump sobre direitos humanos como mais um passo em escalada de detenção contra o Brasil, logicamente. Falou do Moraes, falou do Lula, os caras estão sentindo. Conselheiro de Trump reage a declarações de Lula dizendo: Lula é o Biden dos trópicos, seu cérebro é um purê de banana a esta altura, né? Escreveu o conselheiro de Trump acima da publicação da Reuters. Os caras estão pegando pesado, assim como estão pegando pesado com Maduro. Maduro reage após os Estados Unidos aumentar a recompensa por captura. Então você pode ver aí que eles estão comparando justamente o Brasil com a Venezuela. E é um negócio pesado, por exemplo, ó, aqui está os Estados Unidos em português sobre declarações do Marco Rubio. Maduro, bem, eles o chamam de ditador porque ele é. E tudo mais, ele não é um funcionário do governo. Em essência, não reconhecemos que esse governo seja legítimo. Esse não é um governo legítimo. O que ele é chefe de uma organização logística de tráfico de drogas, um cartel. Então você vê que os caras estão, tipo assim, quando existia o governo Biden, você vê que eles pegavam leve, eles não falavam, né, exatamente o que eram, né, o que é o Maduro. O governo Trump é completamente diferente. E como a gente estava comentando, o ministro de Lula admitem ter subestimado ameaças de Trump e Bolsonaro, tá? Como eu sempre falo, é que o Eduardo, ele, logicamente, não está mandando nos Estados Unidos. Só que eles acharam realmente que o Eduardo estava indo embora em desespero. Na verdade, o Eduardo sabia, provavelmente tinha informações antecipadas do que aconteceria. E por isso ele já se preparou. Claro que, como você pode perceber, na cabeça dele já voltaria, que as coisas se solucionariam em 3 meses, mas vai perder provavelmente o mandato, né, se ficar mais tempo. Então é aquela coisa, ele foi sabendo das consequências, e muita gente achou que era fazer uma piada, só que agora a piada tá ficando um pouco mais séria, né? Xi diz a Lula estar pronto para juntos dar exemplo de autossuficiência do sul global, tá? Então você percebe que o Lula está se aproximando logicamente da China, é seu parceiro após aí todo esse conflito de tarifas, é o que pode ajudar o Brasil, né? E pedido de Trump à China sobre soja é quase guerra com o Brasil, diz Amorim, porque o Trump quer que o Brasil, né, seja assim a China, pare de comprar do Brasil e começa a sufocar. Então os Estados Unidos ele quer começar a quebrar o bloco BRICS. Então ele vai perceber assim que eles vão fazer pedidos e solicitações que façam o bloco começar a ter atritos entre si. Não sei se vai funcionar, mas são estratégias inúmeras dos Estados Unidos em relação ao BRICS, tá? Brasil não aceitará ataques à soberania e buscará novos mercados, logicamente a China.
Mas, olha só como está o Brasil. Lula anuncia socorro de 30 bilhões a empresas afetadas por tarifaço. Ou seja, vai ter problema. E 30 bilhões vai sair do bolso de alguém. Muito provavelmente da gente, certo? Tarifaço afetará até restaurantes, diz Fórum de Abastecimento. Afetará todos. Não tem negociação, o povo vai sofrer. Políticos ligam, não ligam, né? Vão fazer essas movimentações, você vai falar assim, não, liga assim, ó, tá dando 30 bilhões. Na cabeça do mais incauto, ele vai achar que esse dinheiro vai surgir do nada. Como muita gente, muito brasileiro, quando fala assim, o governo vai dar, né? Ele é de graça. Olha, isso aqui é de graça. SUS é de graça. Pois é, nada é de graça nesse mundo, né? Claro que vão falar pra você que é de graça. Você está pagando. E, dependendo do preço, vai ficar caro no resto da sua vida, né? É muito imposto e muita, vamos dizer, inflação e entre outros problemas que tem no Brasil. O governo teme que Trump interfira no acordo entre Mercosul e União Europeia, ou seja, mais sufocamento, né? Então ele vai tentar quebrar todos os personagens do BRICS. Infelizmente, para o brasileiro, o B do BRICS é justamente nós, né? Inclusive foi colocado em posição de praticamente liderança, né? O papel principal do BRICS, acredito eu, lógico que se a gente fala de China e Rússia, mas o cara que tá na frente levando soco na cara é o B do BRICS. Vocês estão percebendo, né? Justamente com a gente junto, infelizmente. Mas são escolhas. O Brasil escolheu essa democracia maravilhosa, pujante, incrível, né? Autor de Como as Democracias Morrem elogia instituições brasileiras e critica o Trump, tá? E esses caras aparecem igual aquele cara economista, eu sempre trago um pessoal aqui que vem aqui, todo engomadinho, tem livro, estudado, prêmio Nobel, não sei o quê, falando as maiores asneiras do mundo. Você sabe muito bem como funciona isso aqui, né? E aqui em São Paulo, Nunes quer câmeras chinesas com 20 quilômetros de alcance ao redor das favelas. Câmeras chinesas. Enfim, você percebe que é meio difícil escapar, né? A fazer o quê? São escolhas do brasileiro. Putin liga para Kim Jong-un e antes de reunião com Trump, vai ter reunião, não sei o que vão conversar, sabe muito bem que é sobre os conflitos, se vai dar resultado ou não a gente não sabe. Sei que avião de empresa russa sancionada pelos Estados Unidos pousa no Brasil e ninguém sabe do seu conteúdo, chegou aqui, a gente não sabe o que é, pode ser bomba, pode ser pirulito, a gente não sabe, né? Mas essa bosta que o governo americano está fazendo pode não dar certo para eles, comenta o Lula. Olha só como o Lula está fazendo o tipo de palavreado que ele usa em relação aos Estados Unidos, porque o cara tá no B do BRICS, levando soco na cara. E o que ele diz tem certa, vamos dizer assim, pode não dar certo, tá? É os 30% que eu falo. Se não dá certo, você sabe muito bem. Lula diz que os Estados Unidos têm um pouco de ciúmes do Brasil por participar do BRICS, né? Ciúmes. É um ciúminho. Mas não é bem assim. Os Estados Unidos, ele, se puder, ele sufoca quem for para tentar fazer, né, os Estados Unidos grande novamente. O que eu falo? Muita gente interpreta até errado o que eu falo, né? Não é que os Estados Unidos está tentando cuidar do Brasil. Ele precisa do Brasil. Então ele tem que fazer o máximo que... É aquilo que eu digo. Você tem uma casa e tem uma infestação de algum tipo de praga. Você tem que jogar veneno. Você vai dormir nessa casa com veneno? Vai ficar ruim para você. Então o que eu digo? Vai afetar a gente. Para fazer limpeza ou mudança, vamos usar uns termos mais tranquilos aqui, né? Para mudança de uma hegemonia, de um poder, de uma ideologia única no país, você vai ter certeza que você vai ter aí desgastes. Simples assim. O Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que seu agressor. Que os Estados Unidos é muito mais democrático que o Brasil. Porque aqui no Brasil você pode falar o que você quiser. Você pode reclamar de qualquer pessoa do Estado, né? Ninguém vai preso politicamente. Estados Unidos é muito pior. Mas enfim, aqui ó, pessoal, Estados Unidos, como está a situação? Pessoas de rua que se recusarem a ser ajudados, que não quiserem ser ajudados, podem encontrar aí até tempo de cadeia. Então vocês vão perceber que os Estados Unidos ele tá muito parecido com o regime militar do Brasil há muitos anos atrás. Simples, a pessoa tá na rua, vagabundo, não tá fazendo nada. Então, simples, ou você pega e trabalha e se ajuda, ou você vai pra cadeia, tá? Mais ou menos como era no Brasil há muito tempo atrás, tá? Tem gente que não gosta, tem brasileiro que não curte, entendeu? Tem brasileiro que não acha uma boa ideia. Mas os Estados Unidos tá nessa pegada, vai pra frente com essa pegada, que inclusive o relatório de direitos humanos teve aí, ó, eliminou redundâncias, aumentou a legibilidade do relatório, atender aos mandatos legislativos, em vez de uma lista extensa de demandas e afirmações politicamente tendenciosas. Porque sempre os relatórios eram para a esquerda. Então, os Estados Unidos vai começar a fazer o quê? Vai começar a limpar. Por quê? Porque existe toda uma narrativa. Inclusive, Lula diz que vai informar Trump como foi feita a tentativa de golpe. Vai colocar para ele
o lado vermelho da história, da esquerda, certo? Mas Trump fará investida contra museus para impor sua visão histórica e política de jornal, porque não existe mais aquele conversinha, temos que tomar cuidado, a esquerda vai levando muita gente no bico durante muito tempo. E Donald Trump, esse governo em específico, né, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, ele está indo ao extremo. Ele fala assim, ó, parou de conversinha, a verdade vai ser verdade. Lógico que você vai ver aí como é mostrado na mídia, eles vão falar que existe um ataque aí à verdade, né? Por quê? Porque são todos contra o Trump. Enfim, vamos ficar de olho. O Pentágono avalia ampliar o uso de tropas para conter protestos nos Estados Unidos. Então vai ter protesto? O que eu falo? Regime militar. Simplesmente começar a ficar falando, não, porque tem que ter imigrante aqui, não sei o quê. Vai ser bem simples. Voltando ao Brasil, leis e likes. STF recebe influencers para evento, veja quem foi. Um monte de gente que ainda não é muito conhecida. Tem um cara do Porta dos Fundos aqui. Essa aqui é uma ex-atriz da Globo, Cecília Dassi, né? E o resto, eu acho que eu não conheço ninguém. Mas tem gente, né? Inclusive esse aqui faz muito sucesso, nunca vi nada dele, mas ele chegou aí perto do Moraes e o Moraes brinca, né? Ele brinca que é advogado do Moraes, e o Morais brincou, entrou na brincadeira, falou, para me defender nos Estados Unidos, diz Moraes ao encontrar influenciador, né? É que eu digo, eu preciso dar outros detalhes também, tá? Quando você vê esse monte de gente aqui, era maior esse grupo. E quem paga esse grupo? Como é que essas coisas acontecem? Quem sabe um dia eu conto. Mas é o que eu falo, né? Quando eu era à direita, ia, sei lá, meia dúzia de influenciadores, gabinete do ódio, era monstruosidade. Hoje em dia é tudo muito bonitinho, né? Mas é aquilo. Por que acontece isso? Porque enquanto você não tem uma regulação das redes, você faz o quê? Contenção de danos. Então você pega influenciadores que têm um pensamento igual, porque se não fosse igual eles não estariam tão juntos assim, e eles vão fazer toda essa movimentação a favor do que eles querem. Do que querem os donos do Brasil hoje, tá? Eleição simbólica definirá Fachin e Moraes como presidente e vice, ou seja, Fachin como novo presidente, para levar aquelas pancadas, sair um pouco da frente aí, né? Já que o negócio tá ficando, você vê que o Fachin, você não via muita coisa dele. Então colocaram ele lá. Tem alguns do STF, você esquece que existe, né? Então eles estão colocando aqueles caras que estão meio apagados, né? Não sei como não colocaram, é claro eles não vão colocar, mas poderia para apanhar, né? Os que foram indicados pelo Bolsonaro, mas também não é, eles não são bobos, né? E Senado aprova 14 indicados de Lula a tribunais, agências e conselhos, e os caras aceleram colocando os nomes, porque os Estados Unidos aceleram aqui também. E olha só que interessante, a oposição vai retomar a obstrução depois de Mota não pautar PEC do foro. Lembra que a gente conversou bastante, conversamos em vídeo exclusivo. Vídeo exclusivo tá disponível aí. Comente no vídeo exclusivo, o pessoal tá meio, vamos dizer assim, com medo de comentar, pode comentar, dê sua opinião. Porque é o que acontece, isso aqui aconteceu e o pessoal passou uma vergonha, na minha opinião. Por quê? Pediu perdão, né? Falou que tudo ia dar certo. Viram que não vai e agora vai retomar a obstrução, como se adiantasse. Mas tá aí o líder do PL nervoso, chantagem de ministro do STF para não votar a anistia. Oposição deve obstruir projeto contra adultização nas redes, alegando censura, que vai dar um problemão. Isso aí, porque isso é um problema sério. A gente conversou, eu não vou dar muitos detalhes disso aí, só sei que muita gente foi enganada. Acontece, porque nem todo mundo tem o mesmo tempo de internet, sabe dos pormenores, vamos dizer, no núcleo ali, quem está em volta do influenciador, o que fazem. Então é muito difícil do povo ficar esperto. Quando vê uma pauta que parece legítima e é realmente importante, o pessoal tende a abraçar. Mal sabem que era provavelmente um cavalo de Troia. Primeira reação não foi política, foi humana, diz Mota sobre a adultização de menores nas redes. Após denúncia de Felca, Lula vai enviar PL para regulamentar as redes. Lula diz que finaliza nesta quarta o projeto de regulamentação de Big Techs após o vídeo do Felca. Efeito Felca, Lula defende Janja analisará PL sobre redes nesta quarta. Lula vai enviar PL para regular a atuação das Big Techs. Janja defende regular redes após o vídeo de Felca, risco é seríssimo, né? E o que eu digo? Tem um monte de coisa que eu poderia mostrar aqui, mas vocês já entenderam, né? Eu espero que tenham entendido. Lembrando que muita gente falou assim, eu li hoje, né? Um post infeliz no Twitter. Porque a direita, ela deveria pegar essa pauta e já fazer as coisas, né? De uma forma já de pronto, antes mesmo da esquerda. Tentaram? Olha aqui. Né? Há um ano a justiça mandou tirar do ar denúncia sobre o influenciador do Ítalo dos Santos. Por quê? Porque veio da direita. Muito simples a leitura, é tudo muito fácil, né? Tem até vídeo do Felca comemorando aí quando o Twitter foi tirado do Brasil. Lembre-se, tirar uma rede social do Brasil, quem comemoraria? Não dá para comemorar uma ferramenta ser tirada. Mas enfim, de qualquer forma,
É aquilo. Vamos ver o que acontece. Porque enquanto tudo isso acontece, comissões aprovam 7,6 bilhões em emendas sem transparência em votação relâmpago, porque ninguém tá vendo. O pessoal se perde nas narrativas, se perde na movimentação dos políticos, o que é completamente compreensível, já que quase um terço dos brasileiros é analfabeto funcional segundo estudo. Não adianta saber o que é letra, o que é número, tem que saber como é que escreve, como se, vamos dizer, você pode se comunicar, né, expressar suas ideias. O brasileiro não consegue. E por isso a gente vê tanto dinheiro saindo, como esses 7,6 bilhões, você sabe o que é bilhão, começa a faltar. Isso aqui, essa notícia que eu vou mostrar aqui, é o ápice da ineficiência do Estado, que não consegue nem levar a colher à boca, ou seja, não consegue se alimentar. Radares em rodovias federais são desativados após corte de verba. Orçamento do Programa de Controle Eletrônico de Velocidade cobre apenas 0,19% dos custos de acidentes fatais por excesso de velocidade. Não consegue nem mais arrecadar com multa. Mas você quer o quê também? Que o Brasil tem 122 mil pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica, que dá um custo aí de 200 milhões. Em 2022, dinheiro pacas. Ou seja, você vê o Brasil sendo completamente destruído, né? E é o sonho de muita gente, porque para você conseguir colocar, né, virar uma Venezuela, você precisa destruir muita coisa. Você tem que pegar a propriedade privada, você tem que tirar a confiança das pessoas em investir no Brasil, de pessoas de abrir o seu negócio. No próximo vídeo exclusivo a gente vai contar um casos de pessoas que tiveram o seu negócio destruído. Então o que eu digo, gente? O Brasil tá complicado, né? Tem gente ainda que tá meio perdida, né? Acha que a culpa é tudo dos Estados Unidos, que é do Trump. Uma vergonha absoluta, mas um dia acorda. Se não acordar, o pesadelo ficará para sempre, né? Infelizmente para todos nós. Vamos torcer para que nada disso aconteça. Para finalizar, duas notícias aqui. México critica Adidas por modelo de calçado, apropriação cultural. Estão dizendo aí que o tênis da Adidas lembra uma sandália indígena, uma coisa do tipo. E olha que bizarro, cargas de 170 quilos com aves e ratos empalhados são apreendidas em São Paulo. Pra que será que querem isso aqui? Que coisa doida, né, gente? Mas não sei. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Obrigado aí por se informar junto comigo, né? A gente faz esse trabalho, mas é um trabalho que, na verdade, nós aqui crescemos juntos. Eu sei que é algo meio árduo, é difícil, as notícias pesam, às vezes a gente se sente enganado, às vezes as coisas são muito... não dá pra ficar feliz com muita coisa que a gente escuta. Mas é aquilo, quanto mais difícil é o país, mais a gente tem que trabalhar para limpá-lo, né? Então é aquilo, você quer uma vida decente num país difícil, você vai ter que trabalhar mais. Porque aqui não é Estados Unidos, né? Aquela democracia absurda, coisa horrível, né? Mas o pessoal sempre vai para lá, né? Muito obrigado, link da Amazon, clicou na ver com comprou do canal, a gente se fala. Muito obrigado, até mais.